a palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus são águas purificadoras que entram na nossa vida, nos purificam, limpam todo o mal, limpam toda influência negativa, toda influência maligna e nos colocam de acordo com a vontade soberana de Deus para nós. Então, eu olho para a Sagrada Escritura e me lembro daquilo que Paulo fala também, que toda a Escritura é inspirada para trazer orientação, para redarguir, para instruir no caminho da justiça. E eu também me lembro do salmista que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, para as decisões do dia a dia, mas ela também é luz para o caminho, para nos orientar com relação a projetos a longo prazo. Então, olhando para a Sagrada Escritura e entendendo o seu benefício, entendendo a sua riqueza, a sua profundidade, eu me lancei nesse chamado da parte de Deus para percorrermos todas as trilhas da Sagrada Escritura. O que pretendemos aqui não é esgotar a Sagrada Escritura, porque não seria possível. Não há pessoa com condições de realizar tal feito. Mas nós pretendemos caminhar debaixo da direção de Deus, debaixo da misericórdia do Espírito Santo, caminhar pelos textos da Sagrada Escritura, submetidos à direção do Espírito, para podermos ser atingidos, podermos ser enriquecidos, ser edificados por aquilo que Deus tem para nós. Quantos acreditam que Deus tem muito para nós, a nos orientar, a nos edificar, a nos enriquecer por meio da palavra de Deus? Então eu convido você para vir junto comigo nesse grande projeto. Já foi desenvolvido na Vila Madalena, já foi desenvolvido no Continental, e eu tenho o privilégio nessa noite de estar aqui com os irmãos de Jaguaré 1 para darmos início a essa longa caminhada. E aí temos a previsão aí de pelo menos 51 mensagens, onde vamos abordar, obviamente, de uma forma geral. Não dá para ser detalhado, não dá para ser específico, porque a Sagrada Escritura, ela é extremamente profunda. Ela é um oceano profundo de sabedoria. Mas aquilo que o Senhor nos der, nós vamos entregar. E o Senhor vai nos edificar e o Senhor vai nos orientar. Então vamos começar pelo começo, como diz o sábio, né? Abre sua Bíblia aí, por favor, junto comigo. E o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao teu coração. Que Ele fale muito melhor ao teu coração do que o vaso falho que está aqui sendo usado pela misericórdia dEle para proclamar a sua palavra. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, que vai nos orientar em toda essa jornada. Então que o Senhor, Ele fale muito melhor ao teu coração. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Livro de Gênesis, no seu capítulo 1. Vai tocar? Obrigado, hein? Graças a Deus. Então, livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, conforme os irmãos já sabem, é indicada a autoria de Moisés para o livro de Gênesis. Pelo menos, o livro que você tem em mãos, pelo menos 1450 anos antes de Cristo. Nós estamos já em 2023 depois de Cristo. E sabe o que é mais extraordinário? A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não muda. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor não cai por terra. Como o Senhor Jesus Cristo disse: não cai um jota ou um tio sem que tudo se cumpra. Você tem em mãos uma Sagrada Escritura que conta mais de 3.000 anos já. Mais de 3.000 anos já. E ela continua com a mesma eficácia. Ela não se renova, ela é nova. Porque ela é teopneusos, ela é soprada por Deus. Ela é inspiração divina. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus revelada. Então nós estamos aqui em contato com a riqueza que Deus tem para nós por meio da sua Sagrada Escritura. Então Moisés é indicado como seu autor, pelo menos 1450 anos antes de Cristo, quando da saída da escravidão do Egito, o Senhor usa seu servo e lhe traz revelações acerca do princípio de todas as coisas. Então Deus revela a Moisés, o Espírito Santo de Deus o orienta, porque a Sagrada Escritura, por mais que ela tenha mais de 40 escritores, ela tem um só autor.
Então, escritores que viveram na corte, escritores que viveram em situação paupérrima, escritores que trabalhavam com gado, escritores que eram sábios, escritores que eram profetas, escritores que eram tocadores de gado, escritores que estavam libertando um povo da escravidão, como Moisés, escritores em diversas situações e condições, mas todos orientados por um só autor, que é o Espírito Santo de Deus, que conduziu todo esse processo para que eles lançassem sobre o texto, não aquilo que eles acham, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus orientou, para que chegasse até mim e para que chegasse até você. Então, no livro de Gênesis, o que a gente pode dizer além disso? Não sei se você já percebeu, com certeza já, porque estou falando aqui com homens e mulheres de Deus, mas o livro de Gênesis, ele é meio que como que um espelho de Apocalipse. Na outra capa você tem o Apocalipse. Depois a gente vai falar melhor sobre como o projeto vai ser desenvolvido. Mas, debaixo da orientação de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, nós trabalhamos aí com pelo menos 8 grupos. Pelo menos 8 grupos de estudo. Esses grupos vão desde Pentateuco até Apocalipse. E a gente vai variando a palavra, abordando cada um desses grupos. Então a gente vai trabalhar desde Gênesis até Apocalipse, dentro desses grupos de textos, ok? Então a gente está trabalhando aqui agora em Gênesis, depois a gente pega outro grupo, nos históricos, depois pega nos sapienciais, depois pega nos profetas, depois pega nos evangelhos, e assim vai. A gente vai caminhando, absorvendo de todo esse manancial de sabedoria da parte de Deus para nós. Então Gênesis é o livro da criação, e Apocalipse é o livro da recriação, quando Deus ele vai recriar todas as coisas e vai estabelecer um tabernáculo com os homens. Gênesis é o livro onde o homem caiu devido à tentação de Satanás. Ele cede, a mulher é tentada, cede, o homem cede junto com ela, e eles agora têm o elemento contaminador do pecado, que é transmitido de geração em geração. Tanto que Paulo dirá na sua carta: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também dirá que em um homem todos caíram, em Adão, mas no segundo Adão todos são restaurados à presença de Deus por meio do seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Jesus Cristo, o segundo Adão, que não pecou e que nos restituiu à presença de Deus, por meio do sacrifício perfeito, o sacrifício vicário dele. O livro de Gênesis é o livro onde o homem perde o acesso à árvore da vida. No livro de Apocalipse é onde o homem é restaurado ao acesso à árvore da vida, como Jesus Cristo promete lá nas casas do Apocalipse. Aquele que for fiel até o fim terá acesso novamente à árvore da vida, que, como diz o Apocalipse, é para a saúde das nações. Então nós temos aqui um livro que ele tem uma relação muito profunda com o Apocalipse, o livro do princípio, e o Apocalipse, o livro da conclusão, tá certo? Então estamos diante de um livro riquíssimo, um livro extraordinário. No seu capítulo 1, versículo 1, como nos diz, vamos fazer aqui a leitura, você tem aqui o texto que nos diz, veja só: no princípio criou Deus os céus e a terra. Preste muita atenção nesse texto aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então vamos aqui caminhando de parte em parte para entendermos melhor aquilo que Deus tem para nós. Então, num primeiro momento, quando olhamos para a abertura do texto, nós temos a apresentação para nós do que está falando, acerca do que está falando, o que está trazendo para nós, com o que está nos enriquecendo. Se fosse dado a mim e a você, talvez, a tarefa: olha, escreve aí um livro sagrado, escreve aí um livro que vai ser impactante para toda a humanidade, escreve um livro que vai ser regra de fé e conduta para todos aqueles que o lerem. Talvez a minha, a sua iniciativa seria, na abertura do livro, tentar argumentar, tentar justificar acerca de Deus, se Deus existe ou não, se Deus é real ou não é real, se Deus é uma pessoa ou é uma ideia apenas.
Só que quando você olha para a Sagrada Escritura, o Espírito Santo de Deus, na sua sabedoria, porque diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que sonda até as profundezas de Deus, é o único que tem um conhecimento ontológico acerca de Deus, que é o conhecimento de Deus em si mesmo, que é a terceira pessoa da triunidade, que é Deus como Pai e como Filho. O Espírito Santo de Deus, no seu direcionamento, na sua inspiração, ele abre o texto para nós de uma forma muito surpreendente, dizendo: no princípio criou Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, na Escritura, não está preocupado em justificar para você, não está preocupado em explicar para você que Deus existe. Mas partindo da premissa de que Deus existe, ele informa para você: esse Deus que existe criou os céus e criou a terra. Primeiramente céu, porque Jesus Cristo disse, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, não é as demais. Muitas pessoas dizem as demais, errado. E estas coisas, o que? O que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. Falou: não andeis solícitos ou preocupados com relação àquilo que há de comer, porque as aves não plantam nem colhem, todavia Deus as alimenta. Com o que há de vestir, por quê? O lírio do campo, que de manhã é belo, de noite é lançado ao forno, mas Deus o veste numa glória maior do que Salomão. Não andeis preocupados, porque vocês são maiores do que as aves e do que os lírios. Então o Senhor do céu providencia aquilo que você precisa. Assim você pode glorificar a Deus, porque a providência de Deus está sobre mim e está sobre você. Não para aquilo, como diz em outro lugar o Senhor Jesus: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Deus não está aí para atender a meu deleite. Deus não está aí para atender aos meus excessos, às minhas concupiscências. Mas a providência de Deus está aí para aquilo que nós precisamos. O Senhor não falta naquilo que você precisa. O Senhor não falta naquilo que é necessário para mim e para você. Então, quando você olha para o texto que Cristo diz: reino dos céus primeiro e a sua justiça, você vê isso refletido em Gênesis: céus e terra. E quando você olha o argumento do texto: no princípio criou Deus céus e terra. Ou seja, se você sabe que existe os céus, primeiro, o céu atmosférico, como Paulo disse, que foi levado ao terceiro céu. O primeiro céu atmosférico que você vê, tá certo? O segundo céu sideral, que aí você tem toda a infinidade de planetas e de sistemas que estão no céu sideral. Terceiro céu, ambiente espiritual, por meio do qual você vai chegar no arrebatamento, quando a trombeta tocar e quando o Senhor descer dos ares e nos arrebatar para juntamente com Ele estarmos nas nuvens, para juntamente com Ele estarmos nos ares, para sermos levados até a mesa do grande banquete, onde se cumprirá aquilo que Ele disse: não tomarei dos frutos da vida até aquele dia que tome convosco no reino do meu Pai, acerca do qual Ele disse que há lugares para nós, há moradas. Então você tem a situação na qual céus e terra são o que? Testemunhos da existência, testemunhos da presença, testemunhos da realidade do autor. Não existe celular sem aquele que projetou e executou o projeto, construiu. Não existe igreja sem aqueles que lançaram o projeto e executaram. Não existe Bíblia sem uma editora. Não existe banco sem um carpinteiro. Não existe asfalto na rua e calçamento sem aqueles que executaram a obra. Assim, não existe criação sem um Criador. O argumento mais forte para a existência de Deus é você. O Senhor colocou em nós o seu Espírito, como diz em Gênesis mais para frente, nos criou e soprou em nós. Tanto que você é um ser singular. Dentre todos os seres criados, todos os animais que estão ao nosso derredor, você é o único que tem inteligência e que sabe acerca de si e sabe acerca do seu Criador. Então nós temos em nós o sopro divino, que é a racionalidade, a inteligência, o Espírito que Deus colocou em nós. E através desse Espírito nós temos contato com Ele e nós temos a plena certeza da sua existência, porque nós vemos a sua criação. Nós vemos o resultado da sua obra.
o resultado das suas mãos. Então Gênesis diz para mim e para você, de uma forma extraordinária, nós somos as maiores testemunhas da presença e da existência do Todo-Poderoso. Satanás, sabendo disso, sendo ele infelizmente um ser caído, não tendo sido criado como ser caído, porque lá em João 1:1 diz: tudo que existe foi criado por meio do Verbo. Sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. E Deus, lá em Gênesis, como a gente vai confirmar aqui no texto, diz: e o Senhor olhou para tudo que havia criado e viu que era bom. Então, o Verbo divino, por meio de quem tudo foi criado, nada do que existe, existe sem a sua criação. Foi Ele que tudo fez. E Deus, que tudo fez por meio do Verbo, diz que tudo era bom. Então, até Satanás entra nessa conta. Ele nem sempre foi Satanás. Ele nem sempre foi um anjo caído. Mas devido à sua arrogância, como Jesus Cristo disse, ele foi mentiroso desde o princípio. Ele não se submeteu à glória de Deus, mas ele quis a glória para si mesmo. Ele deu as costas para Deus e voltou-se para si mesmo. E aí você tem a situação na qual alguns textos proféticos, a gente vai ver para frente, nos dão alguma ideia acerca da sua queda. E Jesus Cristo confirma lá no Evangelho: eu via Satanás cair do céu como um raio. Então você tem a situação na qual tudo que foi criado bom. Foi criado por meio do Verbo e Deus confirma que tudo é bom. Então, se Deus criou tudo, e Deus criou tudo a partir da sua natureza e criou bom, você tem o maior testemunho acerca da existência de Deus. Deus não pode ser testado no laboratório. Não porque Ele não tenha condições de se fazer testar, mas porque os laboratórios humanos não têm condições de testá-lo. Não é da alçada humana testar um ser sobrenatural. Não é da alçada humana, dos instrumentos materiais humanos, testar um ser que está além do seu escopo, além da sua possibilidade. Assim, Deus não pode ser provado empiricamente. Deus não pode ser provado laboratorialmente. Deus não pode ser provado por meio de testes humanos, porque Deus não é humano. Deus, Ele é sobrenatural. Ele é todo-poderoso. Ele é eterno. Ele está fora do tempo. Ele está fora da realidade humana. Ele é criador de todas as coisas, mas Ele não está misturado com a sua criação. Ele é Deus. Ele está acima de tudo isso aqui. Mas quando nós olhamos para o homem, mas quando nós olhamos para a natureza, mas quando nós olhamos para a criação de modo geral, você tem o testemunho acerca do seu Criador. Então, o inimigo que está numa situação caído, que está destituído da sua natureza original, ele hoje volta-se contra a criatura. Ele hoje volta-se contra o resultado da obra de Deus. Aquele que saiu das mãos de Deus. Ele hoje volta-se contra mim e contra a sua vida, que somos criaturas de Deus, só que não só criaturas de Deus, porque tendo aceitado Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não somos mais só criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus, e como diz Paulo, nós estamos assentados no meio de príncipes, glorificando e exaltando a majestade divina. O diabo está furioso contra mim e contra a sua vida. O diabo está furioso contra aquele que é a demonstração do poder de Deus. E ele vai tentando degradar a humanidade por meio disso. Primeira coisa, negando o Criador. Depois, negando a importância da própria criatura. E fazendo com que ela venha a aderir em diversas formas de degradação. Mas a palavra de Deus nos revela qual é a verdade. Existe o Criador, porque existe também a sua criatura. Existe o artista, porque eu estou vendo aí a sua obra de arte. Existe o marceneiro, eu estou vendo o resultado do seu trabalho. Existe o Criador, e aqui está a demonstração maior da sua obra. Você é obra de Deus, e como Pedro disse, nós não fomos comprados com ouro e com prata, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. Quando o diabo tentar fazer você pensar que não vale nada, entenda, você é criatura de Deus, e não somente isso, você é filho de Deus por meio da obra de Cristo Jesus. Você tem preço de sangue. Você não vale só ouro nem prata, nem o ouro e a prata do mundo inteiro compraria a sua vida. Você tem preço de sangue. Você custou o sangue
do unigênito Filho de Deus. Você tem muito valor. Mesmo quando o mundo se levantar contra você e tentar tirar o seu valor, lembre-se do que está escrito aqui. Você é resultado da obra de Deus. Você é filho de Deus. Você tem muito valor. Você custou o sangue do Filho de Deus. A gente olha para esse texto e a gente vê algumas verdades. A primeira é acerca da existência do Senhor. A existência de Deus Todo-Poderoso. A existência dele por meio da sua obra. Mas não somente isso. A gente caminha pelo texto e a gente tem outras revelações. Como, por exemplo, se você olhar para Gênesis, capítulo 1 ainda, do versículo 3 ao 25. Claro que eu não vou fazer aqui as leituras, porque tomaria muito tempo. Então eu vou fazer aqui a citação e você faz a leitura em casa. A gente vai aqui estar desfrutando da sabedoria que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Então a gente vai fazer aqui a citação. Mas se você caminhar em Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao 25, o que você vai encontrar? Você vai encontrar Deus de forma ordeira, de forma organizada, criando todas as coisas, criando o firmamento, criando as águas que estão em cima, as águas que estão embaixo, trazendo a luz, trazendo os seres, então que as águas produzam animais marinhos, que a terra produza, que dos céus voem as aves. Você vai encontrar, capítulo 1, versículo 3 ao 25, Deus colocando ordem nas coisas. E quando eu olho para esse texto de Gênesis, qual é a riqueza que isso apresenta para mim? Isso mostra para mim que Deus é Deus de ordem. Isso mostra para mim que Deus, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Como é dito lá em Apocalipse, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então nada passa longe da autoridade da mão poderosa de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada foge da sua autoridade. Tudo que existe foi criado por Ele, por meio das suas mãos. E é Ele que coloca tudo no seu devido lugar. Então quando a gente olha para esse texto aqui, e a gente olha para a situação na qual nós estamos vivenciando, você vê que muitas coisas estão fora do lugar. Muitas coisas não estão em conformidade ao projeto e o plano perfeito de Deus. Muitas coisas estão em contradição com a vontade perfeita de Deus, com a vontade soberana de Deus. Mas por quê? Porque toda vez que o homem dá as costas para a vontade perfeita de Deus, todas as vezes que o homem sai do centro da vontade de Deus, ele cai no caos, ele cai na destruição, ele cai na situação de degradação. Mas olhando para a palavra de Deus, nós temos o perfeito entendimento de que tudo aquilo que foi criado por Deus. Tudo aquilo que foi organizado pela ordem de Deus, pela autoridade de Deus. E tudo aquilo que hoje está fora da ordem de Deus será trazido novamente para a ordem de Deus. No Senhor, no Gênesis, Ele mostra quando Ele colocou tudo em ordem. O Senhor, no Apocalipse, Ele mostra quando Ele reestabelecerá tudo na sua ordem. Então o que cabe a mim e a você no tempo que estamos vivendo? Nós temos que, como Pedro aconselhou, lançando diante dele todas as vossas aflições ou ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que deu ordem em todas as coisas, é o Deus que vai cuidar de você no meio desse tempo de desordem. É o Deus que vai cuidar de você no meio desse tempo de caos. E é o Deus no qual eu confio que no último dia, no dia em que Ele trazer o seu juízo, no dia em que Ele trazer a conclusão da história, Ele vai restabelecer tudo no seu devido lugar. Nós temos que esperar pelo tempo de Deus, não é no nosso tempo. Uma coisa que muitas das vezes nós nos afligimos é que nós começamos a entender que Deus tem que trabalhar da forma como eu quero. É que a gente começa a entender que Jesus, que o Senhor, que o Espírito de Deus tem que atender a nossa agenda. E quando a gente entra por esse caminho, a gente se frustra. Quer ver alguém que se frustrou com isso? João Batista. João Batista se frustrou com isso. Isso é um alerta para mim e para você. João Batista começou pregando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi? Ele é a voz do que clama no deserto, não é? Muito bem.
vinham pessoas de toda a Judéia e Jerusalém ouvir a pregação de João Batista, e muitos eram batizados por ele, no Rio Jordão. Quando Jesus Cristo apareceu, ele disse: não sou digno de, desatando a correia da tua sandália, carregá-la. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, ele falou perfeitamente. Então, quando João Batista assim indica Jesus como aquele que tira o pecado do mundo, o ministério que ele exerceu estava concluído. Ele agora passa para Cristo Jesus. Aqueles que seguiam a ele passam a seguir a Cristo Jesus. E ele entra numa situação, um homem franco como ele era, verdadeiro como ele era, ele denunciou um pecado relacionado à monarquia. O monarca havia tomado como esposa a mulher de seu irmão, e ele denuncia isso como pecaminoso. E o que ele faz? Aquele monarca coloca ele preso. Não mata, mas o põe preso, porque o respeitava muito. Até uma ocasião em que sua afilhada, ela dança, e durante aquela dança ele se empolga, estava já bêbado, e ele promete até metade do reino a ela. Só que a mãe dela instrui: nada de metade do reino, eu quero a cabeça do homem de Deus. É assim que acontece também hoje. A Bíblia Sagrada não é o livro de ontem, ele é o livro de agora. Aqueles que pregam a verdade, aqueles que falam a verdade, em algum momento alguém vai querer a tua cabeça, em algum momento alguém vai querer te parar, em algum momento alguém vai querer te calar, mas você precisa ser como João Batista e pagar o preço que for, mas falar a verdade em Cristo Jesus. Como Cristo disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, assentado no trono de glória em que ele está. João Batista confessou a verdade. O que aconteceu com ele? Ele perdeu a cabeça. Só que antes disso, houve uma situação, literalmente, houve uma situação em que, enquanto ele ainda estava no cárcere, ele esperando o tempo, esperando o juízo, esperando a conclusão de tudo aquilo que ele havia pregado, porque ele havia pregado acerca de Cristo. Ele tem na sua mão a pá e juntará a eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha no forno. Pronto, essa é a expectativa de João Batista, que Jesus realizasse essa obra, que Jesus realizasse esse juízo iminente, que realizasse aquilo para aqueles dias, para aquele tempo. E o tempo vai passando e João Batista esperando no cárcere, até que ele manda perguntar para Cristo: és tu o Messias, ou haveremos de esperar por outro? E aí Jesus faz o que em relação a João Batista? Chama aqueles que ele enviou para dar um passeio e mostra: veja, os cegos são curados, os leprosos são limpos, os aleijados são restituídos, e a todos é anunciado o reino de Deus. E ele manda agora uma instrução para João Batista. E bem-aventurado, essa instrução não é só para ele, é para mim e é para você. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Isso é diretamente para João Batista. Quando aqueles homens saíram, Jesus falou acerca da grandeza de João Batista. Jesus Cristo disse: não sou eu, hein? Jesus disse: dos nascidos de mulher não há nenhum superior a João Batista, mas até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus Cristo disse: João Batista cumpriu tudo aquilo que Deus havia colocado para ele cumprir, o seu chamado diante de Deus. Só que tem uma coisa: mesmo João Batista sendo quem ele foi, a agenda dele não é prioridade sobre a agenda de Deus. Deus tem a sua própria agenda, Deus tem a sua própria prioridade. O Senhor disse: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, bem sei eu os pensamentos que tem acerca de vós. O que eu estou querendo dizer com isso? O Senhor tem a sua maneira, o Senhor tem o seu tempo, o Senhor tem o seu momento. O mesmo Deus que chamou João Batista para pregar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Deus que chamou o seu Filho, enviou o seu Filho para realizar a obra de salvação. E essa obra de salvação, João Batista pensou que iria se concluir naquele tempo, que já iria vir juízo naquele momento. Só que Deus no céu disse: não, o juízo não é para agora. Agora é tempo de salvação, agora é tempo de graça, agora é tempo de perdão, agora é tempo de libertação, agora é tempo de libertar os cativos, agora é tempo de libertar, agora é tempo de proclamar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. O Evangelho tem chegado até nós 2023 anos depois de Cristo. Então João Batista, que pensava que o juízo era para os dias dele, estava errado.
em relação a isso. Mas em relação a João Batista dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está perfeito, está certo. Então você tem que esperar o tempo de Deus. Mesmo João Batista sendo quem ele foi, ele teve que esperar o tempo de Deus. Assim também, em Gênesis você é informado: o teu Deus é o Deus que criou todas as coisas. O teu Deus é o Deus que pôs ordem a todas as coisas. E o teu Deus é o Deus que vai colocar em ordem tudo aquilo que saiu da ordem. Nós podemos confiar na poderosa mão de Deus, porque o profeta diz: os seus olhos não estão cegos, o seu ouvido não está morto e o seu braço não ficou curto. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o teu Deus. O Deus que criou todas as coisas é o Deus no qual você pode confiar, o Deus no qual você pode descansar. Então, caminhando mais no texto, você vê o Deus que criou todas as coisas, e dentre todas as coisas, a coroa da criação. Qual é a coroa da criação? Vamos para Gênesis 1:26, olha o que diz lá. Gênesis 1:26 vai explicar para você quem é a coroa da criação. Veja só. Gênesis 1:26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, duas coisas eu gostaria de destacar aqui. A primeira, a própria terminologia que é empregada aqui. Aqui é empregado um plural. Qual plural? Façamos. Esse plural, ele já é uma repetição do primeiro plural, que está presente aqui em Gênesis 1:1. Num princípio criou Deus. Onde é que está o plural aí? O plural está no texto original, onde diz Bereshit bara Elohim. Veja, Bereshit, que é no princípio, inclusive é o que dá nome a esse livro no hebraico. Esse livro aqui, no hebraico, o nome dele é Bereshit, não é Gênesis. Gênesis é depois da tradução para o grego que ele recebeu o nome de Gênesis. Mas no hebraico é Bereshit. Bereshit é no princípio. No princípio criou Deus. Bereshit bara, bara criou Deus, Elohim. O que é Elohim? Esse termo Elohim. Elohim é um nome para Deus. Só que o que há de especial no termo Elohim? Esse im do final, esse M, é plural no hebraico. Elohim, Bereshit bara Elohim. Esse Elohim é plural. E plural daria o quê? Deuses. Só que bara é singular. Criou. No princípio, criou, singular. Aí, Elohim, o nome de Deus. É um nome genérico para Deus. É como a gente fala hoje Deus, só que Deus é um nome genérico. Qual é o nome de Deus? O Senhor se revela com o seu próprio nome a Moisés. Qual é o meu nome? Yahvé. O Senhor se revela como Yahvé. O Senhor também enviou seu filho. Qual é o nome do filho? Jesus. Conforme a tradução para o português, Jesus Cristo. Então o Senhor se revela com o seu nome. Por exemplo, a Moisés. Se revela como Yahvé. Mas aqui é empregado Elohim. E Elohim está no plural. E plural daria o quê? Deuses. Como se estivesse dando um apoio ao politeísmo. Só que é isso que acontece? Não. Por quê? Bara é singular. Criou. Então é um ser que criou. Só que esse ser é dito acerca dele, plural, deuses, ou Elohim. E aí quando você vai para Gênesis 1:26, outro plural. Qual é o plural? Façamos. Como assim façamos? Por que façamos? Quem está falando aí, tanto em Gênesis 1, quanto em Gênesis 1:26? 1:1 e também 1:26. Aqui você tem outra revelação preciosa da parte de Deus, para a tua vida nessa noite. O teu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O teu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Três deuses? Não. Porque é Pai, Filho e Espírito Santo que constituem uma só essência. Por isso que diz, no princípio criou. Foi um ser, foi uma essência. Foi um único Deus. Só que esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Assim ele se revela em Gênesis 1.
Assim ele se revela em Gênesis 1:26. Façamos. Quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Só nesses textos não. Primeiramente em Isaías, quando o profeta está diante de uma teofania, uma manifestação de Deus, os serafins estão acima dele, e os serafins estão clamando. E os serafins clamam o quê? Quem pode dizer para mim o que eles clamam? Santo, santo, santo. Por que santo, santo, santo? Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Porque o teu Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Não somente lá, eu também posso te citar Novo Testamento, Evangelho de Mateus 28 e 19. Evangelho de Mateus 28 e 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, se o testemunho de Jeová estivesse certo, e o Deus fosse somente Jeová, que Jeová é um termo que não aparece na Bíblia. Jeová foi inventado na Idade Média, fundindo Yahvé com Adonai. O hebraico ele é só consonantal, é só consoante. Então eles pegaram as consoantes de Yahvé e as vogais de Adonai, juntaram e deu Yehová. E aí inventaram o nome Jeová. Foi inventado na Idade Média por um rabino. Ok? Então Jeová não está na Bíblia. Não existe nenhum texto bíblico que cite Jeová. Eles citam Yahvé, o tetragrama, YHWH. Ou citam os outros nomes que falam acerca de Deus. Como por exemplo Elohim. Como por exemplo El Shaddai. Como por exemplo Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Que é o El Shaddai. E existem outros termos para Deus, Eloá. Então você tem vários termos que falam acerca de Deus, mas nunca Jeová. Jeová não aparece na Bíblia, é uma invenção posterior. Então quando você olha para esse texto, Jesus disse: você vai batizar em nome de quem? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se Deus fosse somente Jeová, por que batizar em nome do Filho, se o Filho não é Deus? Por que batizar em nome do Espírito, se o testemunho de Jeová diz que o Espírito Santo é uma força ativa? Ele diz, veja, tome muito cuidado, porque Jesus nos alertou: toda ofensa contra o Filho ainda pode ser perdoada, mas se você ofender ao Espírito Santo de Deus de forma consciente, como os fariseus estavam fazendo, atribuindo logicamente, conscientemente, as obras de Cristo a quem? A Beelzebub, a Satanás, Baal-Zebub. Só que eles não estavam fazendo isso enganados, eles eram conhecedores da Bíblia, eles faziam isso conscientemente. Jesus disse: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus de forma consciente não tem perdão. Por quê? Porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não teria condições de ser salvo se o Espírito de Deus não tivesse bradado dentro do seu coração. Não foi a pregação do pastor que te salvou, não foi o evangelismo do missionário que te salvou. Quem te salvou foi a voz do Espírito Santo de Deus falando dentro de você. Quando o Espírito Santo de Deus falou dentro do teu coração, aí você deu ouvidos à voz do pregador, aí você deu ouvidos à voz do pastor, aí você deu ouvidos à voz do evangelista. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus trabalhou em você na chamada graça preveniente, que atua antes da tua salvação, para que você possa vir a ser salvo. Veja só, então Jesus disse: Pai, Filho e Espírito Santo. E o testemunho de Jeová chama o Espírito Santo de quê? Força ativa. O que é força ativa? É a energia que liga essa lâmpada aqui. Só que como é que a energia que liga a lâmpada aparta Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado? Como é que você pode blasfemar contra uma energia que liga uma lâmpada? Como Pedro disse para Ananias e Safira: mentistes não a homens, mas mentistes a Deus, falando acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo que você adora é Deus. O Espírito Santo que está nos guiando, nos orientando por esse mundo caído é Deus. O Espírito Santo que resiste ao iníquo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifique, exalte, louve e adore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aquele que criou tudo no início, aquele que nos criou, como diz Gênesis 1:26,
façamos o homem, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Outra mentira que eu quero destruir aqui, vez ou outra você vê isso ser falado por aí, vez ou outra, que esse texto de 1:26 é diferente do capítulo 2, onde você vê o homem sendo formado do pó da terra. Deus forma o homem do pó da terra e sopra nele o espírito de vida. Muito bem. Alguns dizem, olha, isso aqui ou é uma humanidade pré-adâmica, ou era Adão, mas ele era marido de uma outra mulher, porque na frente vai ser tirada a Eva da sua costela. E aqui você já tem homem e mulher, antes daquela passagem. Quando alguém fala isso, tem muitas pessoas que falam isso mal intencionadamente, para te levar mesmo para dentro de uma heresia. Mas tem pessoas que falam isso sem consciência. E o que nós estamos vendo aqui nesse texto? Esse texto, semelhante ao capítulo 1, também acontecerá no capítulo 2, ele é uma estrutura textual que nós precisamos primeiro entender como ela funciona, para que a gente possa absorver aquilo que Deus está falando através dela. Veja, no capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em terra está incluído o quê? Tudo. Em terra está incluído tudo. Tudo que há na terra. Só que você tem o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, com um grande resumo. Céus e terra. Aí no 1 e 2, ele vai o quê? Detalhar. Criou firmamento, criou as águas de cima, as águas de baixo, criou os seres vivos, até chegar em 1:26. Então você tem um primeiro texto geral, e a partir do segundo versículo, detalhamento. Aqui a mesma coisa. Você tem o primeiro 1:26, geral. Criou macho e fêmea, homem e mulher. Aí depois ele vai dar o quê? O detalhamento. É a única coisa que você precisa entender para matar essa heresia. Essa heresia diz que a primeira mulher, antes de Eva, chamava-se Lilith. E essa heresia, vez ou outra, você vê circular por aí. Por que essa heresia? Por falta de entendimento. Como o profeta diz, por falta de entendimento o meu povo perece. Por falta de entendimento uma heresia nasce. Por falta de entendimento pessoas perdem a salvação. Então agradece o Espírito Santo de Deus porque te dá a palavra. E porque te dá entendimento sobre a palavra. Para que você possa caminhar firme. E não ser enganado por ventos de heresias. Ventos de doutrinas. Então é isso que você está vendo aqui. A citação geral. Criou macho e fêmea. Ou seja, homem e mulher. Né? Agora você vai ver o detalhamento. Como é que foi criado? Como é que isso aconteceu? Formou do pó da terra. Até isso nos é um ensinamento. Nós fomos formados do pó da terra. Veja, por mais importante que você possa se tornar, por maior capacitação que você possa ter, por mais importante que seja o seu cargo, o que você desempenha, você é pó. Você é pó. A pessoa que está sentada lá no trono, a pessoa que está lá no congresso, a pessoa que está lá no tribunal, é pó. Todos são pó. E ao pó voltarão. A única coisa que nos tira do pó e nos faz ser seres vivos, e nos faz caminhar, viver e adorar a Deus em espírito e em verdade, é porque Deus nos deu espírito de vida. O Espírito de Deus nos anima. Ele nos dá espírito de vida, nos dá fôlego, nos dá sopro. Mas se ele retirar o seu fôlego, você volta ao pó. Então nós temos que ter essa noção. Por mais importante que nós sejamos, nós temos que agradecer a Deus até pela vida. Nós temos que agradecer a Deus até pela respiração. Deixa eu caminhar mais um pouquinho que o tempo já está indo embora. Veja, então você tem essa heresia que é combatida. O que eu quero falar mais? Capítulo 2, versículo 1. O que você tem? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Muito bem. Você tem aí uma linguagem que foi empregada que é importante eu compartilhar com vocês. Veja, nós estamos pregando acerca de Deus. Nós estamos falando acerca de Deus. Só que eu falo acerca de Deus como um homem.
na limitação humana. Eu não falo acerca de Deus como Deus. Eu não faço um estudo ontológico de Deus. O que é ontologia? É estudar a coisa em si mesma. Por exemplo, pegar esse copo aqui, ó. Eu posso levar no laboratório e dissecar ele e ver todos os seus componentes e dizer: esse copo é feito de petróleo, disso, daquilo, tá? Descrever tudo que contém esse objeto aqui, esse copo. Por quê? Porque é um objeto. Não tem como você dissecar Deus. Deus está muito além da nossa possibilidade. Nós apenas temos como falar acerca de Deus dentro daquilo que Deus nos revela, dentro daquilo que Deus nos apresenta. Então nós nunca falamos acerca de Deus na sua totalidade. Você pensa que conhece alguma coisa acerca de Deus? Deus vai te surpreender muito mais. Você pensa que conhece alguma coisa acerca de Jesus? Você não começou nem a conhecer ainda. Aleluia. O Senhor tem muito mais a te mostrar ainda. O Senhor tem muito mais para você conhecer. Então nós falamos acerca de Deus como homens. E falando como homens acerca de Deus, nós usamos linguagem humana. E o que é essa linguagem humana? Você tem dois recursos. Uma chama-se antropopatismo e outra chama-se antropomorfismo. O que é antropo? Humanidade, do grego. Então geralmente eles pegam do grego essas terminologias. Antropo é humano, patem é sentimento e morfos é forma. Então antropomorfismo, forma humana. O que ele está querendo dizer com isso? Toda vez que você fala acerca de Deus, tentando descrevê-lo, você fala como homem. Então você diz: a mão de Deus. Deus precisa de mão? Não, Deus é espírito. Porque a terra é o escabelo dos seus pés. Deus precisa de pé? Não, Deus é espírito. Mas você precisa falar acerca de Deus dentro das suas limitações. Então você aplica uma forma humana a Deus, a mão de Deus, o braço de Deus, o pé de Deus. Só que nada disso descreve perfeitamente o Deus que você serve, porque Ele é Espírito. Por isso que Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Ele está aqui, mas Ele está no Japão. Ele também está lá em Bangladesh, Ele também está lá na África. Ele também está onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou eu ali no meio deles. Porque Deus não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Deus é Espírito, tá certo? Antropopatismo, ou seja, sentimento. Aí você diz: Deus se arrependeu. Deus se entristeceu. Deus se alegrou. Tudo isso é o que? Sentimentos humanos. Aí você atribui a Deus. Por quê? Porque você não consegue falar na linguagem de Deus. Então você tem que falar na linguagem humana. Então quando diz aqui: Deus se cansou. Por quê? Porque Deus estabeleceu o descanso. Deus se cansa? Não. Ele é todo poderoso. Ele não se cansa. Tá certo? Mas o que Deus estabelece aqui? Descanso. Então Deus estabelece um descanso. E quando Deus estabelece descanso, o que Ele está avisando? Ele está avisando aquele que vai participar do descanso. Ele está avisando aquele que vai se beneficiar do descanso. Então quando Deus cria aqui o 7º dia e diz que Ele descansou, é que Ele cessou de sua obra criativa, mas não do seu trabalho. Tanto que Jesus dirá para os discípulos: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus nunca para, Deus nunca cessa, Deus nunca dorme, Deus nunca perde o tempo, Deus nunca perde o momento, Deus nunca perde a oportunidade, Deus nunca perde o controle. Ele é Deus. Ele chega antes de você pensar, Ele chega antes de você imaginar. Deus nunca é pego de surpresa. Então você tem a situação na qual Deus cria o 7º dia, e o 7º dia é um descanso. E esse descanso não é para Deus, esse descanso é para mim e para você. Descansa na presença de Deus, porque Deus criou para você uma oportunidade para você descansar na presença dEle. Deus criou céus, Deus criou terra, Deus estabeleceu tudo aquilo que você precisava para você viver. E Deus diz: agora estabeleço para você um descanso, um momento para que você possa descansar e você possa estar na minha presença. Por isso que nós não somos adeptos, como o adventista do 7º dia, de guarda de sábado como meio de salvação. Por quê? A salvação não é através de obras, a salvação é através da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Jesus fez tudo que você precisava na cruz do Calvário. Quando Ele diz: tetelestai, está consumado, e o véu do templo se rasgou de cima e embaixo.
A nossa salvação não são obras, a nossa salvação é crer na pessoa bendita de Jesus Cristo. E o nosso descanso não é guarda de sábado, nosso descanso é Cristo. Nosso descanso é Deus. Nós estamos descansando numa pessoa. Então eu quero encerrar aqui, já estourei o tempo, mas somente para você ler melhor em casa, eu vou citar aqui para você, veja. Eu vou citar para você, capítulo 2, do 5 ao 15, o Senhor fala acerca do propósito. Ele nos criou, só que Ele nos cria com propósito. Ele cria o homem, do homem cria a mulher, da sua costela. Isso fala acerca de união. Homem e mulher participam de uma natureza unida. A mulher é tirada da costela, ela não é tirada da cabeça, porque ela não está acima. Ela também não é tirada do pé, porque ela não é seu capacho, ela não está abaixo. Ela é tirada do lado. Ela é coadjutora, ela está numa missão junto com você, servindo e adorando o mesmo Deus que você serve. Homens e mulheres, como Paulo diz, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há cita, não há bárbaro, não há servo, não há circuncisão, nem circuncisão, todos são um em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus, todos nós temos o mesmo valor, o valor do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então você tem a criação do homem e da mulher, e você tem o propósito. Deus cria o jardim, coloca o homem lá para cuidar e para zelar. Então não há ninguém diante de Deus que não tenha um propósito. Não há ninguém diante de Deus que não tenha um talento. Pode ser que uns tenham mais, outros tenham menos, como diz lá na parábola. A uns deu 5, a outros deu 2, a outros deu 1 só. Não importa se você tem 5, se você tem 2, se você tem 1. O Senhor não vai cobrar de um que entregue 10, porque Ele só deu 1. Ele vai cobrar 2, mas Ele vai cobrar 2. O Senhor não vai cobrar do que Ele entregou 5, 2 talentos, por quê? Ele entregou 5, Ele espera 10. Então todos nós temos um talento dado por Deus, e Deus espera de nós que nós empreguemos o nosso talento na sua obra. Deus nos criou com um propósito. Assim como Ele criou Adão e Eva lá atrás, e estabeleceu um jardim, plantou um jardim e colocou eles lá para cuidar. Assim você também tem da parte de Deus algo que Deus confia na sua mão, algo que Deus confia para você fazer, e eu não posso fazer, e o pastor não pode fazer, tem que ser você, porque Deus confiou em você para você cuidar. É a tua família, é os teus filhos, é a obra de Deus, é o teu trabalho, é as pessoas que estão junto de você. Deus conta com você para a sua obra. Deus estabelece você com um propósito, e Deus te dá talento para você trabalhar na sua obra. É isso que fica muito claro para nós. Eu vou encerrar aqui, mas na próxima abordagem eu vou entrar no capítulo 3 também. Vou falar acerca do capítulo 3, porque você tem nesse capítulo falando acerca de sedução, falando acerca de tentação, de queda, de juízo e de salvação. Então no capítulo 3 a gente vai falar melhor acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos ministrar dentro desse texto. Mas encerro aqui, e muito feliz, muito alegre por poder estar compartilhando com vocês essa riqueza da parte de Deus. Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, e que nós sejamos edificados na sua palavra. Anda conforme a palavra de Deus, e você vai ver como o Senhor vai te sustentar, mesmo nesse tempo difícil. Eu vejo essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. O início de muitas mensagens que muito nos edificaram.